Oi, terceiro ano, olha a tia aqui outra vez. Bom, turminha, vamos iniciar aqui nossa aula, né? Disciplina de matemática. E hoje, turminha, nós vamos conhecer o assunto grandezas e medidas. Isso mesmo. Nesse assunto, gente, a gente vai conhecer as medidas de massa, tá? E aí, para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre as grandezas de medidas. As medidas de massa é o peso, tá? Nós vamos trabalhar hoje e conhecer sobre o peso. Bom, grandezas e medidas, tudo aquilo que pode ser medido, contado. Elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Exemplos: comprimento, capacidade, massa, volume, superfície, velocidade e tempo. Nós já falamos sobre as medidas de comprimento, né? E já falamos também sobre a capacidade, que é a questão do litro. Nós vamos rever até, inclusive, esse assunto, porque vai estar aí no seu próximo TD, o último TD, né? Medir, turma, significa comparar uma grandeza com a outra da mesma espécie. Para comparar, usamos características como tamanho, peso, volume, padrão de medidas, o metro, o quilo e o litro. Instrumentos como régua, fita métrica, balanças, relógio e cronômetro. Relógio porque conta a medida de tempo. Cronômetro também. Vamos lá. Massa e peso. Mas antes a gente vai saber o que é matéria. Gente, matéria é tudo que tem massa e ocupa o espaço. Por exemplo, o peso desse potinho, o peso da tia Diana, o peso do celular, o peso de coisas que você compra no supermercado, tá? E aí vocês vão... Eu ia trazer mais alguns exemplos aqui. Mas, enfim, na nossa casa nós temos vários exemplos de medida de massa. Temos peso das coisas. E aí vocês vão saber, hoje, né, vamos aprender, acredito que até vocês já têm noção do que a gente pode comprar por peso. Não por medida de quantidade, de quilo, é ou de litro, né? Não é a medida de capacidade, é a medida de peso mesmo, a massa, tá? Que a massa é a quantidade de matéria que um objeto possui. Ela é fixa e é independente da localização do objeto. Peso, uma medida da atração gravitacional da Terra por um objeto. Não é fixa e depende da localização do objeto. Bom, então vamos entender como é isso na prática. Olha só. As medidas de massa são o quilograma, o hectograma e o decagrama. Tem um que vocês vão conhecer bastante, que é a miligrama, né? Que está aqui, ó. A decigrama, centigrama e a miligrama. Nós conhecemos mesmo, gente, que a gente mais usa é a grama, que é a unidade principal das medidas de massa, tá? A grama e seus derivados, quilograma, miligrama, que são as medidas ou menos ou mais do que a grama. A grama está bem no meio. Mais do que isso é o quilograma, hectograma, decagrama. E os outros são menores, então é a miligrama, que é o que a gente conhece bastante. Vamos ver? Olha só. Para medir massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são a grama, o símbolozinho é o G, e o quilograma, que é o kg. Aqueles outros nomes são só para conhecer. A gente nunca vê, por exemplo, um objeto que pesa não sei quantos hectogramas. A gente nunca vê esse nome, né? Então, a gente vê mais a grama e o quilograma. Quilograma ou simplesmente o quilo. É utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou a massa corpórea de uma pessoa, né? Quanto nós pesamos. E a grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como o quilo de um bife, né? A massa de um bife, ou de uma maçã. E o instrumento mais utilizado, aliás, utilizado para pesar, medir essa massa é a balança. Nós temos alguns exemplos de balança, né? De vários modelos, as digitais do supermercado, tem essa outra que está bem aqui do lado da simbologia também, né? Então, a gente tem alguns exemplos. Bom, as unidades de medida, gente,
são a miligrama, a grama, o quilograma e também a tonelada. Tonelada entra como uma das que a gente usa, né? E aí vocês vão verificar aí o valor. Por exemplo, 1 miligrama, 1 grama, 1 quilograma e 1 tonelada, tá? Quanto vale, né? E agora, nós vamos ver o seguinte. Coisas em miligrama, né? Que é representado pelo ml, tá? ml não, pela grama, pela letrinha G. ml já é a quantidade, é litro, né? Mililitro. Vamos lá, por exemplo, aqui nessa receita, só para mostrar para vocês identificarem a grama em alguma coisa. Por exemplo, se eu colocar lá no TD para vocês identificar quanto pesa, quantas gramas pesam de achocolatado nessa receita, olha só. A receita é um ovo, aí 12 gramas de achocolatado em pó, 30 gramas de açúcar, 30 gramas de farinha de trigo. Não é 30 quilos, é 30 gramas. 30 quilos, nossa, esse é um bolo do tamanho do mundo. 15 ml de óleo, ml é um mililitro, quer dizer que é uma quantidade pequena. 5 gramas de fermento em pó e 60 ml de leite. Então, essas unidades aí, pessoal, esse peso aí é a grama. A gente sabe que também tem o quilo, que é representado pela letra KG, que é o exemplo da melancia. Quanto pesa a melancia e o melão? 8 quilogramas. E a melancia sozinha pesa 6 quilogramas. Muito bem. Só para vocês reconhecerem. Aqui, turminha, tem coisas que nós podemos comprar no quilo e que também exemplo de coisas que pesam toneladas. Isso mesmo, toneladas, né, mais do que o quilo, tá? Então, aqui exemplos de verduras, carnes, o bolo. O bolo também a gente compra no quilo, peixes, frutas e verduras, feijão, esses achocolatados aqui, ó, que pesa 200 gramas, né? Tem mais, tem muita coisa, pacote de bombom que a gente compra, a gente olha a grama. E aí, turma, eu vou deixar uma curiosidade para vocês. Quando vocês forem ao supermercado, identifiquem lá no supermercado, se for com a mamãe ou com o papai, quais são as coisas que pesam no quilo, quais são as coisas que compra no litro, e quais são as coisas que vocês compram no tamanho, na medida, por exemplo, no metro, tá? E aqui tem exemplo, pessoal, de coisas que pesam tonelada, que é um navio. Um navio pesa muitas toneladas. Esse exemplo também das fábricas de cimentos, de concreto, também. E os elefantes também pesam toneladas. Os animais de grande porte, eles não pesam quilos, eles pesam toneladas mesmo. Tá bom, turminha? Bom, pessoal, e é isso. Hoje nós conhecemos aí, né, a medida de massa, que é sobre o quilograma. Espero que vocês tenham conseguido compreender e conseguir realizar aí a atividadezinha de casa, tá bom, turma? Relembrem os assuntos sobre litro, tá? A gente vai relembrar aqui, eu vou trazer uma aula relembrando para vocês, porque tudo isso a gente vai trabalhar na sua próxima avaliação. Então é isso, continue tendo uma ótima semana, que vocês consigam realizar todas as atividades de casa. Super beijos e até a próxima. Tchau!